Pessoal, antes de começar a aula, eu queria conversar com vocês a respeito daquele trabalho que a gente sempre tem no bimestre, né, para complementar a nota de vocês. Eu estava olhando, já esqueci, mas se eu não me engano, nesse bimestre a prova vai valer 5, daí a gente tem 2 pontos de trabalho e o restante de atividade integradora, não me lembro o que mais. Mas, enfim, tem esse trabalho que deve ser feito. Então, eu vou passar para vocês hoje. Vocês só falem para o pessoal que não está assistindo a aula, para que eles assistam, para que eles entendam o que é o trabalho, tá? Se vocês puderem repassar, eu agradeço. Então, não sei se eu cheguei a comentar com vocês que tem uma parte bem importante da farmácia hospitalar que, até pela questão de tempo, de disciplina, a gente não consegue abordar. E infelizmente, é uma coisa comum nas disciplinas de farmácia hospitalar de várias faculdades que não se aborde isso. Então, eu, pelo menos, tento abordar na forma de um trabalho para que vocês possam ter uma certa noção a respeito do assunto, que é material médico hospitalar. Então, existe uma gama muito grande de materiais médicos hospitalares e tal, e, de repente, se um dia vocês forem trabalhar no hospital, é interessante que vocês já tenham uma noção do que, quando a gente fala em material médico hospitalar, do que vocês vão enfrentar e encontrar lá na frente, né? Então, eu preparei um materialzinho aqui para vocês, para que vocês, então, busquem esse material médico hospitalar. Eu vou pedir para que vocês busquem 2 e façam uma descrição desses produtos. E, então, vocês, né, quando vocês forem ver, tem uma lista que eu vou passar para vocês, uma lista que tem bastante diferentes tipos de materiais. De repente, pode ser que vocês se interessem em procurar mais alguma informação a respeito de outros. Então, deixa eu mostrar para vocês 2 coisas. Deixa eu pegar o link primeiro. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Se alguém puder dar uma acessada nesse link aqui, ver se está funcionando, se está abrindo direitinho. Então, esse é um link onde eu vou pedir que vocês coloquem o trabalho de vocês. Então, não vou pedir que vocês façam isso em papel ou em um arquivo e me mandem um arquivo. Eu vou pedir que vocês já preencham diretamente ali. Alguém conseguiu acessar? Tá funcionando? Então, na verdade é assim. Beleza, então. Aparece lá para vocês colocarem o nome de vocês, o e-mail de vocês, e daí tem a perguntinha lá acho que na 3ª página. Então, ali tem um espaço para que vocês coloquem as respostas. O espaço é meio limitado, então não dá para ser alguma coisa muito grande. Então, tem que ser bastante reduzido mesmo, porque senão muito material, de repente, não vai caber ali. Então, o que eu vou pedir de vocês? Que vocês façam a descrição de 2 materiais médicos hospitalar. E como que vocês vão escolher esses materiais? Vai depender do nome de vocês. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a lista e já vou explicando como que vai funcionar. Vamos ver. Está aparecendo aqui para vocês? Sim. Um material no Word? Tá. Então, eu vou passar esse material para vocês. Aqui tem uma lista de diferentes materiais médicos hospitalares, de A a
quase Z, não chega no Z. Mas tem bastante coisa. Então, vai até a letra T. Então, vocês vão buscar 2 materiais que estejam ligados ao nome de vocês. Deixa eu ver. Vamos pegar alguém de exemplo ali. Thalita. Não, difícil. Vamos para um outro que esteja com o nome bem no meio da lista aí. Credo, bem por ser difícil, então, que tem que pegar o meu. Não, eu vou explicar, depois eu pego, então, como exemplo para vocês entenderem nesses casos mais difíceis, tá? Então, vamos lá, vou pegar, deixa eu ver, nem do começo, nem do final. João, letra J, né? Então, o nome começa com a letra J, está lá no meio do alfabeto. Então, o que o João vai fazer? Ele vai olhar ali na lista. Deixa eu voltar para a lista, que eu não estou enxergando ela. E vai procurar. Tem material com letra J? Vamos ver. E, F, G, H, I, J. K, L. Não tem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um material que tem a primeira letra dele com uma letra anterior ao J, então, A, B, C, D, F, G, H, I, né? Ou H, ou G. Na verdade, a mais próxima, anterior, que teria, no caso do João, seria F. Então, a gente tem como material fios, tá? Fios de sutura. Então, aqui a gente tem um monte de diferentes fios de sutura. Tem fio absorvível, fio não absorvível, e daí, dentro desses subgrupos, tem diferentes tipos de fios. Então, o João teve azar, porque o único material médico hospitalar que tem tem a letra mais próxima da letra dele anterior, é a letra F, e como só tem fios, ele vai ter que trabalhar com fios de sutura. E ele vai, então, pensando que não tem muito espaço naquele local lá, então vai ter que falar bem rapidamente. Ele vai ter que descrever os fios de sutura. Então, ele vai falar que tem fio que é absorvível, porque é produzido com material orgânico, que pode ser absorvido pelo organismo, e tem material que não é absorvível, como o caso de nylon e plástico e aço e lá, assim por diante. Então, ele vai descrever um pouquinho dos fios de sutura, tá? Como se não bastasse, ele tem ainda que fazer um segundo material, ele tem que descrever um segundo material. Qual seria esse, então? Se não tem J, o mais próximo de J é L. Então, ele vai ter que pegar lá, só tem um tipo de produto com a letra L também. Então, ele vai ter que falar de luvas cirúrgicas de procedimento e luvas de toque. E é isso que ele vai fazer. Entendeu? Ixi, entenderam? Você não teve muita sorte. Quem tem o nome com a letra J não está muito sortudo, não. Tá? Eu já sofri com fios de sutura no hospital, agora sofri no trabalho também. Mas você já conhece, então. Fica mais fácil, pouco. Né? Sim. Vamos pegar, então, um outro exemplo. Alguém que tem nome lá, Zenaide. Não tem nenhuma Zenaide no grupo, mas digamos Pega o Wellington que... aí, professor. Wellington com H, exato. Então, Wellington, letra W, a mais próxima anterior a Wellington seria o T. Então, ele vai trabalhar com o termômetro clínico. Olha que sorte, né? Porque não tem muita informação para colocar. E a posterior? Então, W, X, Y, Z, não tem. Então, ele vai passar para a letra A. Então, vai ter que buscar lá na letra A. Daí tem várias para ele escolher. O agrafo, ou agulhas, ou ataduras. Então, um desses vai ter que ser o trabalho dele. Tá? E o que eu quero que vocês peçam, coloquem, então? Uma descrição básica do que né? Quando é o caso de diferentes, por exemplo, no caso de agulhas aqui, que tem diferentes tipos de agulhas, então, dizer para qual que é a
a utilização mais comum, mais fácil, mais tranquila, blá, essas coisas assim. Então, falar, quando tem diferentes materiais, falar dos diferentes tipos de materiais. Então, fazer uma pincelada assim grande para que vocês mesmos entendam, né, que se vocês forem trabalhar com agulhas, vocês vão ter uma gama bastante grande de diferentes agulhas para trabalhar. E isso é importante porque se um dia vocês precisarem trabalhar com processo de compra dentro de um hospital, vocês vão lembrar de mim que eu pedi para vocês fazerem aquele trabalho e daí vocês vão lembrar que tinha um monte de diferentes materiais. No caso da agulha, por exemplo, tem um monte, então quando for fazer aquele pedido de compra, vocês vão lembrar que tem que descrever muito bem para de repente vocês estarem precisando de uma agulha para sutura e vir uma agulha para anestesia raquidiana, por exemplo. Tá? Ficou claro isso? Entenderam direitinho? De silêncio agora. Mais ou menos. Ou todo mundo morreu, ou o quê? Quem que falou mais ou menos? Eu, Hugo. Por quê, Hugo? O que você não entendeu? Na agulha, vai descrever cada tipo de agulha que tá ali dentro ou só a agulha de modo geral? No seu caso não vai cair agulha, né? Vai cair o mesmo que o do João lá, das luvas. Isso. Então, daí você faz você pode até fazer um texto dizendo os diferentes tipos que tem, tá? Então, o que é mesmo do João? Eu acho que é linha e luvas. Tá, então, ele e você vão ter que falar, então, dos diferentes tipos de fios que tem, né? Fio absorvível ou não absorvível. E dentro daquele grupo de absorvível, vocês têm diferentes fios, né? Então, falar um pouquinho de cada um, tá? Entendi. Mais ou menos assim. Por exemplo, absorvível, né? Tem algum que seja para uma sutura mais profunda, algum que seja para uma sutura mais superficial, algum que seja para o rosto, que precisa ser mais delicado, sabe? Só para diferenciar um do outro. Tá bom, obrigado. Mais alguém ficou com dúvida? Isso é um não ou todo mundo tá morto? Não é tão difícil assim Eu comprei. Tá, beleza então. Mísia, então eu vou pedir para você o seguinte, para eu não repetir, eu vou pedir para depois você entrar no vídeo e assistir o comecinho do vídeo para você entender, tá? É um trabalho que eu acabei de passar para o pessoal, tá? Wellington, depois eu passo para você esse arquivo que tem a lista, tá? Para você repassar para todo mundo, ok? E se lembrar de repassar o link também lá para o Google Forms, eu agradeço. Tá bom? Bom, outra coisa. Estamos ainda com pequenos problemas no YouTube, mas eu acho que parece que agora a coisa está se resolvendo. Então, fiquei devendo para vocês o vídeo da semana passada. Aí vou ficar devendo esse dessa semana. Eu acredito que amanhã eu consigo colocar tudo, tá? Me senti assim até um youtuber, né, famoso, porque tive que mandar mensagem para o YouTube para ver o que estava acontecendo e me responderam. Mas o importante aqui parece que está resolvido, tá bom? Vamos para a aula agora? Deixa eu colocar, então, este novo material. Cadê? Tá aparecendo esse material nesse azul bem discreto? Tá aparecendo, professor? Que nem dói no olho, né? Né? Pode deixar acordado.
Bom, vamos lá. Então, mais uma vez, vamos colocar aqui o ciclo da assistência farmacêutica. A gente, então, viu na aula passada a programação e aquisição, a compra, os processos de compra e tudo mais. E hoje a gente vai falar de armazenamento. A gente já falou no começo do semestre de armazenamento, então eu vou só adicionar alguns pontos que ou foram falados rapidamente ou não foram falados, para a gente não ficar se repetindo, tá? Então, mesmo assim, vai a aula inteira e vai provavelmente mais um pouco da aula da semana que vem. Porque é uma parte bastante importante, né? A parte que eu vejo assim como fundamental em relação ao medicamento, né? A parte aonde você vai ter um produto de qualidade ou você não vai ter um produto de qualidade. Então, vamos em frente. Então, armazenamento, a gente muitas vezes fala armazenar é guardar, armazenar é colocar num determinado local que a gente consiga controlar. Mas para a gente aqui o armazenamento ele é um conjunto de atividades que são bastante importantes, porque cada uma dessas atividades ela tem a sua importância e tem pelo fato de ter a sua importância, né, tem que ser feita de forma correta, porque se cada uma dessas etapas, porque são etapas, né, não for feita de forma correta, vai prejudicar todas as etapas futuras e vai prejudicar o medicamento lá na frente. Então, a gente já conversou também sobre isso, mas eu vou voltar a falar, porque é importante. Das etapas que a gente tem, então, dentro do processo armazenamento, a primeira delas a gente chama de recebimento de medicamentos, é aquela primeira etapa, a etapa inicial, que a gente vai, então, depois de feito o pedido, feito a aquisição do medicamento, ele está chegando para a gente, então vamos receber esses medicamentos. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? A gente já tem que fazer um controle de qualidade inicial, porque às vezes as coisas podem acontecer de forma errada, as coisas podem falhar. Por mais que hoje a gente tenha sistemas interligados, sistemas, né, que facilitam muito a vida da gente, pode acontecer de repente, na hora de você passar um pedido, fazer o processo de compra, né, na hora de alguém separar o pedido, separar os medicamentos, de repente separar alguma coisa errada, diferente daquilo que você pediu. Então, quando a gente recebe, a gente tem sempre que examinar aquilo que a gente está recebendo, né? Então, para ver se a gente está recebendo produto íntegro, sem nenhum tipo de alteração, né? Pode também acontecer alterações durante o transporte e tudo mais. Então, verificar se o produto está na sua integridade e conferir, né, com a nota fiscal aquilo que você está recebendo ali. Eu iria até um pouquinho mais longe, conferir também com o seu pedido, né? Então, verificar o seu pedido, o que você pediu, verificar se aquilo que você pediu é aquilo que está na sua frente e verificar se aquilo que está na sua frente é o que está descrito na nota. E eu iria um pouquinho mais longe ainda. Verificar o valor que está sendo cobrado por unidade e pela quantidade total daquele produto. Porque, às vezes, pode acontecer alguns erros de computação, sabe? Então, eu, particularmente, acho bastante importante fazer todo esse processo de conferências, para evitar de repente, você acabar recebendo alguma coisa que ou não é aquilo que você pediu, ou não é o preço que você combinou de pagar, né? Então, para evitar qualquer coisa, é bastante importante que se faça uma conferência total desses produtos com a sua lista de pedido, né? E com a nota fiscal,
tá tudo certo, então tudo que eu pedi, né, veio corretamente, veio descrito corretamente na nota, no valor unitário que foi combinado, né, no valor total, que fazendo os cálculos está tudo certo, então muito bem. Acabou o processo de recebimento, né? Então, a partir desse momento, os medicamentos estão livres para serem armazenados, ou estocados, né, ou guardados, tudo a mesma coisa. Então, a partir desse momento, os medicamentos entram definitivamente para a sua área de armazenamento e passam, então, a ser de sua responsabilidade. Muito bem. Aí vai ser feito o processo de estocagem ou armazenamento. Então, né, o que é medicamento que vai para a área de armazenagem comum, vai para a área de armazenagem comum. O que é medicamento que tem que ir para a geladeira, vai para a geladeira. O que é medicamento que tem que ir para o armário de controlado, vai para o armário de controlado. O que, né, tem alguma característica especial, tem que ir para o local específico que foi preparado para receber aquele medicamento com aquela característica especial. O restante, que não tem nenhuma necessidade especial, vai para a área de armazenamento geral. E ali, né, ele vai ser arrumado, vai ser feita uma arrumação conforme o que está estabelecido nas regras dessa central de abastecimento. É para colocar os produtos em ordem alfabética, de A a Z, então vamos lá colocar os produtos na letra certa. É para colocar conforme o tipo de medicamento, se é genérico, se é similar, se é referência, então vamos lá colocar no local certo, onde está estabelecido. E também mais uma coisa que é importante, como que é para fazer o processo de armazenamento daquele determinado medicamento. Então, também a gente já tem regras que a gente deve seguir. Tem locais que a regra é colocar os medicamentos que vão vencer antes, na frente, e os medicamentos que vão vencer, tem mais prazo de vencimento, eles vão sendo colocados mais atrás, né? Os que vão vencer antes sempre ficam mais à frente, eles sempre ficam mais que você pegue com mais facilidade, sempre, né? Mas tem outros locais que não usam essa regra, usam uma regra um pouquinho diferente, que é completamente ao contrário dessa. O medicamento que vai vencer primeiro fica mais atrás, então fica mais afastado. São formas estabelecidas, né, dependendo do hospital, e daí você segue essas regras, tem que seguir as regras. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma sigla para cada um deles, né? Em português a gente fala, como é que é mesmo? Primeiro que entra, primeiro que sai, PEPS, ou FIFO, First In, First Out. Já ouviram falar nisso? Na farmácia de dispensação que eu trabalhava era PVPS, primeiro que vence e primeiro que sai. Tudo a mesma coisa, na verdade. Tem várias. Na verdade, no final das contas, só o nome que muda, né? Então, é que muita gente utilizava. A gente usa método FIFO. O que é FIFO? É que é inglês. Então, ficou mais comum o FIFO, First In, First Out. E o que sai, né, é o outro, como é que é? O último que entra é o primeiro que sai. O EPS, isso mesmo. O último que entra é o primeiro que sai. É o EPS. Não sei como é que é em inglês, não me lembro agora. Acho que é LIFO que fala. Mas, assim, é estabelecido, né, para aquele local, né, como que tem que ser esse sistema, e esse sistema, então, tem que ser seguido, né? Mas depende de cada local. Depende das características de cada local. Ok? Mas isso é importante, que essa arrumação seja feita. Outras
outras coisas ligadas à arrumação, né, e que estão ligadas à segurança também dos produtos. Por exemplo, isso agora falando de uma área de armazenamento pequeno, onde você guarda os produtos nas embalagens originais, né, não aquelas áreas de armazenamento gigantescas, que tudo é guardado em caixas de papelão, como vem da indústria, mas aqueles que você pega a embalagem original e coloca lá na prateleira. Vamos pensar numa farmácia hospitalar bem pequena. Então, tomar cuidado para não colocar os medicamentos que estão um ao lado do outro, não colocar eles grudados, porque tem duas situações aí que são importantes. Você vai puxar uma caixa de um medicamento, se ele está grudado no outro, a tendência é que a outra caixa venha junto. Isso pode gerar perda, né? E mais uma coisa que é bastante importante é que se tenha um espaço entre as caixas para que o ar consiga circular ali e mantenha uma temperatura mais estável, não tenha problema de temperatura. Caixa muito grudada pode aumentar a possibilidade de ter aparecimento de umidade. Então, sisteminhas, né, de estocagem, regrinhas de estocagem que são bastante importantes. Cada local vai ter as suas próprias regras. Essa questão de não grudar as embalagens, né, também está ligada com a segurança, porque de repente, imaginem vocês pegando lá uma caixa de um frasco de líquido, né, e tem duas caixas grudadas, e de repente você puxa uma e a outra cai e quebra. Pode machucar você, e é uma perda para a farmácia. Então, também acaba sendo uma regrinha de segurança para os medicamentos. Falando então de segurança, né, então, ter todo esse cuidado para evitar esses problemas de quebra e tudo mais, esses danos físicos, né, furtos e roubos. Então, a segurança está ligada a tudo isso. A segurança do medicamento, segurança de quem trabalha lá, para, de repente, não sofrer nenhum tipo de acidente, e segurança contra terceiros. Mas um centro de abastecimento de um hospital, ou mesmo um hospital que tenha dentro da própria farmácia, área de armazenamento, seja um hospital pequeno e tudo mais, não tem segurança? Tem, né, mas não dá para a gente deixar a porta aberta, né? Então, é sempre bom a gente ter regras de entrada e saída. O ideal é que você só tenha permissão, né, de entrada e saída dentro desses locais das pessoas que trabalham nesses locais. Estranhos não devem entrar, porque a gente tem muito material muito caro, tem muito medicamento muito caro, tem medicamentos que são muito visados e que, né, podem trazer algum tipo de problema se você deixar o acesso facilitado para todo mundo. Tem vários hospitais que a gente conhece aí que não tem uma regra muito rígida para alguns profissionais entrarem dentro da farmácia, que acabam sofrendo bastante com desvio, principalmente de alguns medicamentos controlados. Então, tem alguns profissionais que acabam por fazer plantões muito exaustivos, muitas vezes, e eles precisam, né, estar acordados, estar bastante conscientes. E acabam, né, por questões de necessidade, tudo mais, acabam utilizando medicamentos para se manter acordados. E quando esses medicamentos estão muito próximos, eles podem ser um alvo fácil. Infelizmente, a gente tem esse tipo de situação. Não é uma situação incomum dentro dos hospitais. Às vezes, os próprios profissionais acabam se tornando dependentes de alguns medicamentos pela própria questão de trabalho, pela própria jornada de trabalho. Infelizmente, é assim que acontece.
Deixa eu abrir aqui que chegou mais alguém. Muito bem. Outro fator que é importante, né, outra atividade que é importante, está relacionado com a conservação. Então, a gente tem que sempre lembrar que aqueles medicamentos, todos que estão ali dentro, eles têm necessidades, nem sempre especiais, mas têm necessidades, né, de conservação. Alguns têm mais necessidades, outros têm menos necessidades, mas sempre tem necessidades de conservação. Então, lembrando também que é de nossa responsabilidade que aqueles produtos mantenham a sua qualidade na hora que a gente for dispensar esses produtos para serem utilizados, serem administrados lá na frente. Então, a gente tem que sempre controlar todos os fatores que são importantes para que a gente consiga conservar perfeitamente os medicamentos que estão sob a nossa responsabilidade. Outra atividade que faz parte do armazenamento é a questão do controle de estoque. Então, é uma função e é uma atividade importantíssima, porque o controle de estoque ele vai fazer com que a gente tenha um bom controle de estoque, né? Ele vai fazer com que a gente não tenha percalços, a gente não tenha nenhum tipo de problema, né, relacionado com a falta de medicamentos. Então, um bom controle de estoque vai sempre ajudar a gente, ele vai trabalhar junto com a gente. Então, bom controle de estoque vai mostrar para a gente, né, como que o estoque está em determinado momento e como que cada medicamento está se comportando dentro daquele estoque. Então, isso faz com que a gente tenha total poder, vamos dizer assim, em relação ao estoque. Hoje a gente tem uma grande facilidade aqui, existem aí vários softwares de controle de estoque que fazem praticamente tudo sozinho. Eles só não fazem uma coisa que é fundamental, que é alimentar o computador, né, com as informações. Não adianta você ter o melhor sistema, né, se você não faz a sua parte. Você que eu digo como um todo, né, a farmácia como um todo. Então não adianta gastar milhares de reais aí num sistema super avançado de controle de estoque se as entradas dos medicamentos não são feitas corretamente, as saídas não são feitas corretamente, se as perdas, os desvios, né, os problemas com medicamentos que têm que ser retirados e guardados porque tiveram algum problema em um lote, né, e você tem que tirar aquilo até que se tem uma decisão, para colocar de volta no estoque ou não é para colocar de volta, é para devolver para a fábrica. Então, se você não colocar essas informações, né, se não tiver uma alimentação de informações corretas, não adianta nada, né? E quando a gente tem esse controle de estoque deficiente, o que vai acontecer? Vai pegar a gente de surpresa. É aquela coisa assim, você está olhando lá no computador, determinado medicamento tem aí 1000 comprimidos. Quando você vai ver lá na prateleira, não tem nenhum. Mas como? É que não foi dado baixa das saídas e tudo mais, e ficou constando como se tivesse. E, na verdade, o produto foi saindo, acabou, e no sistema continua contando, apontando que tem uma quantidade grande. Então, tem que ter uma boa organização também para que esse controle de estoque seja eficiente. E a pior coisa é você olhar na tela do computador achando que tem uma determinada coisa e, na verdade, lá
no armazenamento você tem uma situação completamente diferente. Então ele pode trabalhar muito a favor, né? Mas pode trabalhar muito contra se você não tiver a coisa bem organizada. Isso que a gente tem computador, porque quando eu comecei, lá em 1990 e alguma coisa, a gente fazia tudo por ficha. Cada medicamento tinha uma ficha que você tinha que ir anotando quando entrava, a quantidade que... Depois eu vou mostrar para vocês, tem um exemplo de uma fichinha aí de controle de estoque. Nossa, era uma coisa assim que você tinha que prestar uma atenção muito grande, porque qualquer desvio de atenção você acabava... podia criar uma situação bastante ruim. Hoje não, hoje a coisa é mais tranquila. E por último, né, a última atividade que está relacionada com armazenamento é a atividade de entrega. E essa atividade de entrega é uma atividade também bastante importante. Existem dois tipos de situação. Existe uma situação que alguém da farmácia vai levar o medicamento até os locais onde o medicamento vai ser utilizado. Então, digamos que uma enfermaria precisa de medicamentos, então alguém da farmácia vai levar esse medicamento até a enfermaria, né? Deixa lá e daí o pessoal da área de enfermagem faz a administração. Existe uma outra situação que alguém da farmácia prepara o que foi solicitado e alguém lá da enfermaria vem para pegar o medicamento. Será que tem diferença nessas duas situações? Tem. Infelizmente, a gente tem assim uma responsabilidade maior de quem já trabalha na farmácia, já sabe como que a coisa funciona, então ele vai se preocupar muito na hora de transportar isso até a enfermaria, ele vai transportar isso de forma correta. Tem que levar numa caixa de isopor, então vai na caixa de isopor, vai fechadinho, né? Chega lá, já pede para tirar da caixa de isopor, guardar na geladeira e assim por diante. E às vezes, né, ao contrário, quando alguém vai lá pegar, a pessoa recebe a caixa de isopor, pega a caixa de isopor, leva para a enfermaria e deixa lá em cima de um balcão, até que alguém administre. Então é um pouquinho, até pela questão do conhecimento, né, do dia a dia, isso pode trazer algum tipo de diferença no resultado final. Então, caso, né, o sistema seja aquele que alguém vem buscar, é sempre bom que seja passado todas as informações em relação à conservação daquele medicamento até a hora da utilização. Então, sempre bater nessa tecla, né? Leva o medicamento dentro da caixa de isopor, chegando lá, tira da caixa, guarda na geladeira. Ou pior ainda, né? Leva na caixa, a pessoa chega lá, põe a caixa fechada dentro da geladeira. O que isso vai adiantar? Não vai adiantar nada, porque o frio não vai entrar dentro do isopor, como ele também não tem uma dificuldade de sair, né? Então, tem toda essa questão. E uma questão bastante importante é que todo esse processo seja rastreável. Porque caso alguma coisa aconteça com um determinado medicamento lá que foi administrado, a gente consegue fazer todos os passos, como é que posso dizer? Retornar, né, todos os passos até chegar lá no começo do medicamento armazenado dentro da farmácia. Então, se tiver algum tipo de problema, a gente consegue fazer esses passos de volta até chegar na farmácia, ou até antes. Vou contar um caso para vocês que aconteceu aqui em Curitiba. Não foi só aqui, né, mas aqui se falou bastante desse caso. Tinha um medicamento, uma época, que era utilizado para tratamento de câncer de próstata. Eu não me lembro o nome do medicamento agora. Se alguém lembrar e quiser falar, fica à vontade, mas eu não lembro. E existia um programa no Hospital de Clínicas que tratava alguns pacientes com esse medicamento, então eles forneciam esse medicamento, o paciente levava para casa. Depois de vários tratamentos, né, eles acabavam fornecendo e o paciente levava para casa,
utilizava o medicamento e quando acabava ele voltava, fazia uma nova avaliação, pegava mais medicamento e assim ia até ficar curado. E em uma determinada situação, num determinado momento, alguns pacientes tomaram o medicamento e voltaram, e quando foram fazer a avaliação, eles tinham regredido no seu processo de cura. Então, alguns casos que não evoluiu e alguns casos que teve regressão. Aí o que aconteceu? Um alarme, né, disparou lá, tem alguma coisa errada, vários casos estão acontecendo, deve ter ligação com o medicamento. Foram, então, resgatar os medicamentos de volta, fizeram toda a rastreabilidade inversa, não sei se chama como rastreabilidade inversa, começaram a, passo a passo, voltar nos processos, voltar do tempo, descobriram o lote direitinho, validade de quem tinha sido comprado, entraram em contato com os vendedores também conseguiram rastrear de onde tinha sido comprado. Só sei que chegaram num determinado momento lá atrás que se descobriu que os medicamentos tinham sido falsificados e eram pura farinha. Não tinha absolutamente nada de substância medicamentosa ali dentro daquele medicamento, daquele pseudo-medicamento, né? Então, essa questão de rastreabilidade é bastante importante. Hoje a gente tem, todo hospital faz isso, tem isso, não era uma coisa comum, mas passou-se a adotar isso, porque, infelizmente, a gente tem, nos dias de hoje, frequentemente, eu vou dizer, porque não é uma coisa tão isolada assim, mas frequentemente a gente está tendo problemas com medicamentos, né, que muitas vezes os medicamentos acabam sendo até retirados do mercado, ou pelo menos alguns lotes são retirados do mercado porque estão com algum tipo de problema. E tem se tornado cada vez mais frequente. Então, essa rastreabilidade é bastante importante. Bom, então, quando a gente fala em armazenamento, a gente não está falando só em guardar o medicamento, a gente está falando em várias atividades diferentes. Objetivo de um armazenamento, então a gente tem vários objetivos, alguns que são principais, que são esses que estão colocados aqui, outros que também são bastante importantes. Esses principais, então, seriam garantia da qualidade dos produtos sob condições adequadas, então, lembrando que a qualidade do medicamento que entra tem que ser a mesma qualidade do medicamento que sai. E, então, o armazenamento tem que garantir que todas as condições para que a gente tenha a mesma qualidade sejam atendidas. É um objetivo ter um controle de estoque eficaz, então, para que a gente não tenha aqueles problemas de quebra de estoque, aqueles problemas de descontinuidade de estoque, e ficar sem. E a garantia da disponibilidade dos produtos em todos os locais de atendimento, assegurando a qualidade do produto desde o recebimento até a sua entrega ao usuário. Ou seja, basicamente é uma frase resumindo as anteriores, Ter o medicamento com qualidade, entregar o medicamento com qualidade para que o usuário possa utilizar com segurança, e com a questão do controle de estoque eficaz, a gente conseguir garantir esse medicamento para os usuários. E tem outros objetivos também, que a gente pode relatar aqui. Receber materiais de acordo com as especificações determinadas nos processos de programação e aquisição. Então, é um objetivo que a gente receba exatamente aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente descreveu. Então, isso pode ser um problema para o hospital público. Para o hospital privado é um problema? Mas é um problema menos grave. O que pode acontecer? O hospital privado comprou, veio o medicamento errado, o hospital vai devolver, Vai levar alguns dias para ocorrer essa troca. Alguns dias o hospital pode ficar sem o medicamento, mas logo a situação está resolvida.
Hospital público, o que vai acontecer? Veio o medicamento errado. Se o medicamento veio errado porque a empresa que fornece acabou por separar o medicamento errado, eles vão recolher e vão mandar o medicamento certo. Isso leva também algum tempinho, mas não é tão grave. O problema é quando o medicamento que foi entregue é o medicamento errado, mas é o medicamento que estava lá no edital descrito, né? Aquilo que a gente já viu na aula passada. Descreveu de forma incorreta, descreveu pela metade, fez uma descrição mais ou menos, né? Veio o produto que estava lá na descrição, mas que não era aquilo que a gente queria. Paciência, vamos ter que ficar com o medicamento, né? Vamos ter que pegar um pedaço da área de armazenamento, guardar esse medicamento até que ele vença. Ah, mas pode tentar trocar com outros locais. Pode tentar trocar, mas isso não quer dizer que vai se conseguir trocar. Às vezes, as questões burocráticas são mais complicadas do que a gente imagina. Então, é um objetivo, né, que aquilo que a gente pediu seja o correto e aquilo que a gente pediu é o que venha corretamente, né? Outro objetivo, guardar os produtos dentro das condições recomendadas, respeitadas as especificidades, se eles são termoláveis, fotossensíveis, inflamáveis, controlados, etc., né? Incluindo a segurança da equipe e do ambiente de trabalho. Então, é um objetivo que a gente assegure as melhores condições para a gente conseguir manter a qualidade do produto e manter a nossa segurança também, né? Se a gente for pensar, por exemplo, num medicamento radioativo, né, e que não tem um local certo de armazenamento e ele vai ser colocado numa prateleira, essa radioatividade vai começar a afetar os funcionários que estão ali dentro, né? Então, a gente não pode ter esse tipo de situação. Localizar de forma pronta, ágil e inequívoca qualquer produto que você queira. Então, o armazenamento ele tem que ser feito de uma forma extremamente organizada e que facilite a vida de quem vai buscar o medicamento, né? Vai lá tirar o medicamento da prateleira, ou seja, lá onde ele esteja armazenado, então que ele já vá direto no local que ele saiba, né? Do que, de repente, criar toda uma confusão na cabeça da pessoa que vai lá buscar o medicamento porque ela não consegue achar simplesmente. Então, é um objetivo, né, que a forma de armazenagem seja a mais intuitiva possível. Assegurar os produtos e os valores patrimoniais inerentes, protegendo contra desvios e perdas. Mais uma vez, falando dessa questão de desvio e perdas, né? Tem, então, algum tipo de dispositivos, digamos assim, que inibam, né, os desvios de medicamentos, e ter algum tipo de dispositivo que facilite, né, dificulte, desculpem, as perdas de produtos, seja por quebra, seja por vencimento, qualquer coisa assim. Então, ter sempre algum dispositivo. O medicamento vai vencer daqui a 3 meses, 6 meses. Não está tendo uma saída como estava programado. O que pode ser feito? Vamos entrar em contato com a rede de contatos que a gente tem, ver se não tem alguém, né, alguma farmácia de um outro hospital que tenha uma demanda maior e de repente possa trocar, possa pegar esse medicamento e usar rapidamente e mandar alguma outra coisa em troca para mim, ou, sei lá, depois devolver, sei lá, né? Mas tem alguns tipos de dispositivo para fazer com que se diminua muito desvio e perda de medicamentos. Preservar a qualidade dos produtos é a questão principal do armazenamento, né? O armazenamento correto, ele vai preservar a qualidade.
E entregar de forma a garantir a disponibilidade adequada e oportuna nas unidades dos usuários. Então, fazer entrega também, né, ter o produto sempre disponível para fazer as entregas lá nas unidades que vão utilizar o medicamento. Falando então um pouquinho da estabilidade, a gente tem alguns fatores que têm que ser levados bastante em consideração. Primeiro, a temperatura. A gente já falou de temperatura, mas vamos reforçar de novo. Temperatura ambiente, né, aquela temperatura padrão que a gente tem, deve ser respeitada quando a gente fala de medicamentos sem nenhum tipo de necessidade especial, né? Então, quando o medicamento não tem uma necessidade especial, o ideal é que eu armazene ele num ambiente que tenha uma temperatura lá próximo a 25. Mas, né, existe uma faixa de variação que não vai trazer problemas para o medicamento. Vocês sabem que áreas de armazenamento, né, às vezes galpões, barracões, ou mesmo locais pequenos, podem sofrer variações de temperatura, até conforme a temperatura externa, né? No inverno, o local ser um pouco mais frio, no verão ser um pouco mais quente, abafado, não tem problema, né? Desde que essas variações fiquem nesse intervalo entre 15 e 30 graus. Não devem nem baixar de 15 graus, nem passar de 30 graus. Pergunta: tem um ambiente que costuma baixar abaixo de 15 graus e subir acima de 30 graus. O que eu faço? O que vocês me dizem? Compra o ar-condicionado? É o que geralmente se faz. Porque o ar-condicionado, se você quiser, se coloca lá em 25 graus, ele mantém essa temperatura. Esteja inverno, esteja verão lá fora, a temperatura pode ser controlada ali dentro do ambiente, né? Então é a coisa mais fácil. Às vezes só com sistema de ventilação, quando é muito quente e tem uma temperatura no inverno acima de 15 graus, também o ventilador pode ajudar, mas geralmente já se investe num ar-condicionado mesmo. Lembrando, então, que temperaturas acima de 30 graus podem, né, na maior parte dos casos, trazer algum tipo de problema para o medicamento, porque a temperatura muito alta pode começar a fazer com que as reações que continuam acontecendo ali dentro do medicamento, elas se acelerem, né? Então elas fiquem mais rápidas, e isso vai degradando o produto cada vez mais rápido, né? Então, se eu deixo um produto numa temperatura mais alta, aquele prazo de validade que estava estabelecido para ele começa a diminuir. Claro que a gente não sabe o quanto que vai diminuindo, né? Mas ele vai diminuindo, então isso vai restringindo a ação do medicamento. Então, para evitar que isso aconteça, o ideal é deixar dentro dessa faixa de 15 a 30 graus. Professor. Oi. Se comprar o ar-condicionado, tem que controlar também a umidade? Sim, também. A gente já vai falar da umidade. Porque daí retira, né, a umidade do ar-condicionado. Retira. Geralmente, ele resolve, mas nem sempre ele resolve. Às vezes, quando tem um ambiente com uma umidade muito alta, ele acaba puxando para a faixa, digamos assim, permitida, né? Mas tem que tomar cuidado também, porque às vezes tem ambiente que é muito quente e é muito seco, e o ar-condicionado pode baixar demais, sabe? Então, tem essas duas situações. O ar-condicionado traz a garantia da temperatura, mas a gente tem que ter o controle de qualquer forma da umidade, com os termohigrômetros lá, para que a gente realmente, ou higrômetro, para que a gente controle e verifique se de repente ele não está baixando demais a umidade também. Porque umidade muito baixa também pode trazer problemas, tá? Então,
não é uma garantia de que a umidade vai estar controlada. Tá bom? Beleza. Muito bem. A gente tem na Farmacopeia Brasileira, a 4ª edição, essa tabelinha aqui, que ela dá para a gente as diferentes faixas de temperatura relacionadas com as informações que a gente recebe dos medicamentos. Então, se você receber lá no seu CAF, né, um determinado produto, e está escrito lá na embalagem ou na própria bula, manter esse produto em congelador, você vai ter que manter esse produto nessa temperatura que está colocada aqui, deixa eu só pegar o apontador, entre menos 20 e 0 graus. Então, você vai precisar de um freezer para isso, né? Então, dependendo do que está descrito na bula, na literatura, na descrição do produto, no laudo, muitas vezes, do produto, você tem que observar as faixas de temperatura. Se vier escrito manter em refrigerador, você já sabe que é a temperatura entre 2 e 8 graus. É a temperatura que a gente controla os medicamentos na geladeira, né? Lembrando que não é qualquer lugar da geladeira. Então, tem os lugares certinhos, porta não pode, muito próximo da caixa de congelamento não pode, muito lá embaixo também. Você tem que colocar umas garrafas de água para manter a temperatura. Vocês já sabem tudo isso, né? Então, não é qualquer lugar do refrigerador que vai manter essa temperatura. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Porta de geladeira é uma coisa que não se coloca nada, né? Se vier, por exemplo, na descrição do produto lá, manter em local fresco. Então, ele pode ficar numa temperatura entre 8 e 15 graus. Manter em temperatura ambiente. Então, ele pode ficar entre 15 e 30 graus. Às vezes aparece assim, pode ser mantido em local quente. O que é um local quente? A temperatura entre 30 e 40 graus. E muitas vezes a gente vê escrito lá na caixinha do medicamento, não expor a calor excessivo. O que é calor excessivo? Acima de 40 graus. Ou seja, esse produto aqui, ele resiste bem até uma temperatura abaixo de 40 graus. Por mais que esteja no lugar quente, se não passar dos 40 graus, ele pode resistir bem. Tá? Então, conforme como está indicado, vai te dar uma faixa de temperatura ideal para manutenção e para armazenamento desse produto. Beleza? Questão de luminosidade. Então, a gente tem que tomar cuidado que tem produtos que a luminosidade, a radiação, elas aceleram as reações químicas dos produtos também, fazendo com que eles, né, também passem a ter uma estabilidade alterada. Então, eles também podem perder a sua função com o passar do tempo. Então, esses produtos sensíveis à luz, né, que são chamados de fotossensíveis, geralmente eles já vêm, quando eles vêm do distribuidor ou vêm diretamente da fábrica, eles já vêm protegidos. Então, vocês vão ver muitas vezes aquele frasco de vidro âmbar ou aquele frasco de vidro ou plástico opaco, porque são formas de proteger aquele produto que está lá dentro. Então, vocês vão ver um líquido, um xarope, por exemplo, num frasco âmbar. Isso já indica que existe uma possibilidade muito grande de a luz interferir naquele xarope, né? Vocês vão ver comprimidos dentro de frasco âmbar. Isso também já indica que aquele medicamento pode sofrer alteração da luz, por isso que ele está naquele ambiente escuro. E vocês podem ver comprimidos que, ao invés de eles serem embalados num blister, onde tem uma faixa de alumínio, e na parte de cima tem aquela faixinha de plástico, onde fica o comprimido
o plástico é transparente, então o comprimido fica aparecendo, vocês vão encontrar aquele tipo de blister que tem 2 lâminas de alumínio. E essas 2 lâminas de alumínio, então, vedam o produto e não permitem que entre luminosidade. Então, nem sempre colocar alguns comprimidos dentro de 2 lâminas de alumínio são uma forma de fazer uma embalagem diferente ou algum outro motivo. Geralmente está ligado com a inibição, né, da incidência de radiação, e às vezes está ligado também com a questão da umidade, né? Quando você embala em 2 películas de alumínio, você mantém a umidade ali no interior bastante baixa. Ventilação. O professor, só um minutinho. Oi. Antes de você pular o tópico aí, em luminosidade, vou fazer uma pergunta. Diga. Aqueles ferros injetáveis, IV, Noripurum, é real que tem que ficar coberto da luz? Ou é mito? Porque eu vejo o pessoal, às vezes, tomando lá na unidade e o pessoal colocando um paninho em cima da bolsinha de soro lá para não pegar luz. Aí uns falam que não pode pegar luz, outros falam que não tem nada a ver. Aí eu nunca sei qual é a verdade. Olha, eu também não sei te dizer. Eu posso dar uma pesquisada. Mas, geralmente, quando a gente tem... Estou pensando aqui numa outra situação. Por exemplo, quando a gente está falando de um medicamento manipulado, tá? E que você usa água que não é uma água esterilizada. Você usa água que passou por um processo de destilação só. Se ela tiver ferro ali na sua composição, porque veio por um cano de ferro, alguma coisa, esse ferro ele reage com a luz e começa a dar cor para o creme. Então pode ser que tenha... sabe que eu nunca vi esse tipo de coisa. Mas eu vou dar uma pesquisada. Ah, então beleza. Me cobra... Sim, me cobra semana que vem, tá? Pode deixar. Então. Tem uma certa... Por essa analogia que eu fiz com o medicamento manipulado, ele tem uma certa verdade nisso, mas eu vou pesquisar direitinho e eu falo semana que vem. Então, beleza, combinado. Tá bom? Então. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Vamos lá para a ventilação, então. Então, a ventilação também é bastante importante. Digamos que eu tenha um ambiente que eu não preciso controlar a temperatura com ar-condicionado, eu consigo, né, manter minha área de armazenamento naquela faixa de 15, 30 graus. Isso não quer dizer que não é importante que eu tenha uma ventilação adequada ali dentro. Porque o que acontece? Em qualquer ambiente, se você for medir a temperatura próxima do chão, vai ser sempre um pouquinho mais frio do que a temperatura que está lá em cima, próximo do teto. Por quê? Porque o ar quente sobe e vai se acumulando lá em cima. Então, quando a gente tem algum tipo de ventilação, a gente consegue fazer com que esse ar circule e a temperatura fique mais ou menos homogênea em todo o ambiente. Muitas vezes, e é o que acontece normalmente, a gente faz a verificação da temperatura do ambiente em que altura? Mais ou menos na altura da gente, né? Então, você coloca lá o seu termômetro perto da altura dos olhos, né? E você faz a avaliação verificação da temperatura ali. Mas pode ser que mais embaixo esteja um pouquinho mais frio, e pode ser que lá em cima esteja mais quente. E pode ser que, né, dependendo da temperatura, do ambiente como um todo, um lugar mais quente, pode ser que aonde eu estou fazendo a leitura eu tenha uma temperatura que esteja, digamos assim, 28 graus, mas lá em cima, como se acumula mais calor lá em cima, pode ser que esteja 35. Estou falando uma forma assim bem, né? Não vamos dizer que possa ter realmente uma variação tão grande assim. Mas pode acontecer de estar mais quente e passar daquela limite máximo. E de repente você tem material armazenado até o teto. E de repente lá em cima, então, a temperatura está mais alta e está
acima do ideal e pode estar fazendo com que os produtos tenham aceleração nas reações. Então, se você tem algum sistema de ventilação, você consegue fazer com que a temperatura fique mais ou menos homogênea no ambiente inteiro. E umidade, né? A gente tem que lembrar que umidade, né, onde tem água, a gente tem aceleração de reação química. A água acaba por fazer parte de reações de hidrólise que vão, então, degradar, né, alguns produtos. Então, muita água é problemático. Muita água vai facilitar também o crescimento de micro-organismos. Os micro-organismos, a maior parte deles precisa de água, e se você tem um ambiente úmido, então eles vão ter mais facilidade para crescer e se desenvolver. E você tem também a umidade também pode trazer alguns problemas físicos, como é o caso de amolecimento de cápsula. Então, muita umidade, as cápsulas são de gelatina, né? A gelatina tem uma tendência a absorver água e elas começam a amolecer. Então, excesso de umidade é prejudicial. Então, a gente tem que manter dentro de uma faixa de uma porcentagem de umidade padrão. Se eu não me engano, eu falei para vocês uma coisa errada lá no começo do semestre. Eu cheguei depois eu cheguei a desmentir aquilo que eu tinha falado. Mas eu vou reforçar aqui. A faixa ideal de umidade, né, você tem que manter entre 40% e 70%. Acho que eu falei 80%. Entre 40% e 70%. Então, acima de 70%, né, a umidade está muito alta, pode começar os problemas físicos, químicos e biológicos. Muito baixo, abaixo de 40%, o que vai ter? Pode começar a trazer problemas relacionados com o próprio pessoal que trabalha dentro do ambiente. O ambiente fica muito ressecado, né? Isso pode trazer alguns problemas desagradáveis. Tem gente que no ambiente muito seco tem problema de nariz começar a sangrar, tem gente que tem problema de pele, tem gente que tem problema de ressecamento dos olhos, e assim vai. Tem gente que começa a espirrar. Então, é muito baixo também, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o ar-condicionado também, porque se é um ambiente que já tem uma umidade mais ou menos baixa, o ar-condicionado pode baixar demais. E tudo isso, então, tem que ser levado em consideração, né? Então, o ideal também é a gente medir e manter dentro dessa faixa de 40% e 70%. Aqui a gente já conversou anteriormente, né? Só relembrando que a central de abastecimento farmacêutico, ela recebe, estoca, guarda e faz a expedição dos produtos. E as áreas, né, que a gente deve ter dentro do espaço ali, então a gente tem que ter diferentes áreas para diferentes atividades. A gente tem que ter, então, uma área de recebimento, uma área de quarentena. Essa área de quarentena, então, é aquela área que você vai deixar os produtos ali até que você tenha feito todo aquele controle de qualidade, tenha feito análise das notas, dos pedidos, tudo mais, para ver se está tudo certo. Aí as áreas de estocagem, que é a geral e as específicas, né? Termoláveis, controlados, os radioativos, assim por diante. Uma área de expedição e uma coisa que não tinha sido falada antes, a gente tem que ter uma área para armazenamento de produtos impróprios para o uso. Então, esses impróprios podem ser produtos que tiveram algum tipo de acidente, quebraram, ou no caso de um comprimido, alguma coisa, eles se esfacelaram, coisas assim. Produtos adulterados, né? Aqueles produtos, então, que de repente a indústria faz um recall lá,
e pede para separar todos os produtos de um determinado lote, porque teve algum tipo de problema, e os vencidos também, né? Geralmente o vencido e o danificado, a gente tem que dar uma destinação. Os adulterados, entre aspas, adulterados, né, mas aqueles que estão com problema, às vezes pode ter um recolhimento da própria indústria. Às vezes a gente tem que dar conta de jogar fora também. Então, essa área de produtos impróprios, você vai colocar todos os produtos que não estão bons para uso e vai ter que dar uma destinação. Então, a gente tem que ter um sistema de destinação dos produtos que não estão próprios para uso. Então, a gente fala rapidamente de descarte de medicamentos, vamos falar só sobre isso, daí a gente continua na aula que vem. Então, a gente tem uma legislação específica que fala de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então, todos os resíduos que são produzidos pelo serviço de saúde têm que ter uma destinação correta. Então, a gente tem, por exemplo, vários tipos de resíduos diferentes de saúde, né? Então, eu posso ter, pensando num hospital, eu posso ter peças anatômicas, por exemplo, né? Foi feito lá uma cirurgia para retirada de pele de uma pessoa que fez uma bariátrica e estava com excesso de pele. Então, foi feito uma cirurgia e foi retirada uma quantidade grande de pele. O que vai se fazer com essa pele? Né? Tem que dar um destino. Você não vai dar essa pele para a pessoa e dizer, ó, é sua, então faça o que você bem entender. Não, você tem que dar um destino. Outras coisas, uma amputação, qualquer, né, cirurgia que tenha resíduos no final, você vai ter que dar uma destinação para isso. Isso não compete para nós farmácia, o que compete para nós farmácia é o resíduo que a gente chama de químico. Então, é o resíduo que está ligado com o medicamento mesmo. Então, a legislação fala o que tem que ser feito com esse resíduo. E essa destinação desse resíduo, ela tem que ser descrita, tem que ser documentada. Então, tem que ter digamos assim, um manual, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, o PGRSS, que toda farmácia hoje faz, que vai, então, dizer quais são os passos, né, o passo a passo para finalmente levar esse produto para fora, para um terceirizador que vai dar um destino correto para esse produto. Então, nesse documento, nesse plano de gerenciamento, tem que ter algumas informações que são importantes. Então, identificar os resíduos que são produzidos, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de resíduos químicos, então tem que identificar esses resíduos químicos e descrever efeitos que eles podem ter para a saúde das pessoas e no ambiente. Vocês já devem ter visto isso nos planos de gerenciamento, né? Levantamento do sistema e disposição final para os resíduos. Então, aqui, a gente precisa saber não só o que a gente vai fazer, então eu vou separar esses resíduos, vou deixar ali armazenado, e quando vier lá o caminhão da empresa que leva esses resíduos e destina eles, então, eu preciso saber o que é feito aqui, dentro do hospital, e preciso saber também o que acontece com o produto a partir do momento que ele entra no caminhão e é levado para fora. Então, eu preciso fazer uma descrição de tudo isso. Então, eu descrevo todos os passos, né, dos resíduos dentro do hospital e os passos do resíduo na empresa terceirizadora. Então, de repente, a gente contrata uma empresa que coloca no aterro sanitário. Então, tem que descrever o processo de colocação no aterro sanitário. Ou tem uma empresa que faz inativação com micro-ondas. Então, tem que descrever tudo certinho, como que é o processo de inativação. E assim vai. Outra coisa que é importante, estabelecimento da classificação dos resíduos segundo uma tipologia clara, que seja conhecida por todos. Então,
temos que classificar esses resíduos. No nosso caso, é resíduos B, que são os resíduos químicos. Tem que deixar bem claro isso. Estabelecimento de normas e responsabilidades na gestão e eliminação dos resíduos. Então, tem que ter todo um processo de normas, né, do que está sendo feito e quem está fazendo. Tem que estar tudo isso descrito no plano de gerenciamento. Estudo das formas de redução dos resíduos produzidos. Então, a gente tem que ter, dentro desse plano de gerenciamento, um tópico que a gente fala, nós gastamos tanto, nós produzimos tanto resíduo, então nós vamos tentar, né, a partir de tais e tais atividades, reduzir isso em tantos %. E utilização de forma efetiva dos meios de tratamento disponíveis. Então, aqui também a gente vai deixar claro qual é o tipo de tratamento que vai ser feito com os nossos resíduos. Então, só falando rapidamente o que a legislação fala do grupo B. Então, ela fala que o grupo B são os produtos químicos, né? Aí se fala de medicamentos de uma forma geral, medicamentos controlados, antimicrobianos, citostáticos e tal, descrevem todos os produtos químicos. Também faz parte desse grupo os resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes, resíduos contendo materiais pesados, reagentes de laboratório, inclusive os frascos de reagente de laboratório fazem parte desse grupo. Efluentes de processadores de imagem, então, aquelas substâncias que são utilizadas para revelar as chapas de raio-x, né, e toda a água que é utilizada para fazer a retirada desses produtos químicos, né, da revelação, tudo mais, tudo isso tem que ser recolhido e tem que ser destinado lá para o local de destinação. O que mais? Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas. Então, hoje a gente tem alguns aparelhos, por exemplo, contadores de células, que eles usam alguns tipos de reagente, que você mistura o sangue nesse reagente e daí a máquina faz a contagem das células. E depois isso é descartado. Então, esse descarte todo também tem que ser destinado corretamente. E outros produtos perigosos que possam ser tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos também vão fazer parte desse grupo. Então, a destinação desse grupo de produtos acaba ficando por conta da farmácia. A farmácia que vai se responsabilizar por isso. Outra coisa importante dentro da central de abastecimento é o controle de estoque, que merece um tópico à parte aqui, mas a gente deixa para a semana que vem, beleza? Para não deixar vocês muito cansados. Tranquilo? Tem alguém aí ainda? Data de entrega do trabalho. Boa pergunta, Wellington. A data de entrega é prazo máximo o dia do começo das provas, tá? Quem quiser fazer hoje já pode fazer, é só ir lá, entrar no Google Forms, preencher, colocou lá, pronto, tá tranquilo. Mas tem até o dia do início das provas, eu não sei exatamente que dia que iniciam, mas no dia da primeira prova é a data final para vocês colocarem ali, beleza? Tinha esquecido de falar da data. Tranquilo? Tem alguém vivo ainda ou eu consegui fazer todo mundo dormir? Tranquilo, professor? Beleza, então. Então, bom final de semana para vocês. Alguém tem alguma dúvida antes de a gente encerrar? Não? Então, acho que não. Pelo jeito não, né? Então, bom final de semana e até a semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela aula. Até mais. Imagina. Então, até amanhã eu coloco, se der tudo certo, eu coloco os vídeos para vocês lá, tá bom?
Boa noite, bom final de semana, Boa professor. noite. Você também.